Laroyeixo, quinta-feira sagrada, olha nós aqui de novo. Especial, por que especial? 22 de abril de 1500, a farsa começa, a invasão começa. E tudo que nos contaram até hoje, vejam vocês, é mentira. Duvida? Vai estudar história para tu ver se não é verdade. Gente, muito obrigado a todos que estão entrando aí. Resenha de Preto no ar hoje, como eu disse, especial por assim, ó. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que o universo conspira e assim, numa quinta-feira, dia de caboclo, o que arô, meu pai, dia em que supostamente nós comemoraríamos e comemoramos, né? Algumas escolas ainda fazem essa bobagem de dizer que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril. Eu tenho do meu lado, do meu lado direito e esquerdo, que eu nunca. Direito e esquerdo, tem ela, Jussara Inácio, a minha contemporânea de faculdade, porém uma indígena mais autêntica do que esse preto que vos fala, porque eu não sei de onde eu vim. Eu sei que eu sou um preto, minha origem é africana, mas eu não sei de onde eu sou. Ela sabe, né? Jussara, minha querida, muito obrigado por participar aqui do Resenha de Preto. Seja muito bem-vinda ao Informe Blumenau. Oi, Marco, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, pelo espaço da gente estar dialogando. E boa noite também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e tiraram um tempinho, né, para nos prestigiar. Mas essa audiência qualificada, esses meus fofuchos e resenheiros não nos deixam sós nas quintas-feiras. E eu sempre pergunto para quem entra comigo aqui no Resenha, quem é o CPF Jussara Inácio? Eu sou mais com CPF, né? Vamos começar por aí. Esse meu CPF, ele tem, além de uma pele canela, nessa cidade loira, né? Também tem um contexto, né? Uma historicidade. A gente combinou antes, mas agora eu não sei como que a gente vai tratar. A gente vai começar no antes ou depois? Vambora! Quem é a Jussara? Da onde a Jussara é? Então, eu sou indígena Xoclen. Eu nasci na terra indígena Xoclen Laclanon, na aldeia Toldo, no ano de 1985. Faça suas contas. Eu tenho 36 anos. Eu vim para Blumenau no ano de 95, em setembro de 95, para ser mais exata. Vim com 10 anos, com a minha família. Eu sou a quarta filha, a mais nova. E são vários fatores que levam uma família ou um indígena deixar a sua terra tradicionalmente ocupada, né? No meu caso, foram dois fatores. A minha família veio para Blumenau porque em José Boatê, que é onde está localizada a terra indígena Xoclen-Laclanon, existe uma barragem de contenção que foi construída, iniciada, né, a sua construção em 74 e entregue em 92. Então, essa barragem, ela atingiu diretamente toda a forma de movimentação e cultural, né, da minha comunidade indígena. Então, nós que éramos, né, ribeirinhos, que dependíamos da pesca e da agricultura, nos vemos na situação de termos que sair daquelas terras, né, que estavam sendo tomadas e alagadas, e subir o morro. Então, o que acontece? Né? Dificulta a agricultura, dificulta a pesca, dificulta toda a dinâmica social, e aí é um fato muito importante, né, que leva a gente a sair dessa terra indígena, porque não existe subsistência, né? E outro fator também muito importante, que eu sou filha de professora. A minha mãe foi professora, meu avô, pai da minha mãe, era professor, foi o primeiro professor indígena, na terra indígena, e a minha mãe seguiu os passos dele.
né? Ela foi professora, a minha alfabetização foi feita numa escola multisseriada, e a minha mãe era a professora, e ela tinha só a 8ª série. Então, esse sonho de ver os filhos doutores, né, formados, ter uma profissão, era um sonho dela e também do meu pai. Meu pai não é indígena. Então, nós viemos para Blumenau, né? Blumenau era uma referência de trabalho, de ensino superior. Então, Blumenau foi uma escolha por essa causa, né? FURB, nós pensávamos, né? FURB, Univale ou a UFES, que eram as possibilidades. Então, Blumenau é a cidade que mais se aproxima da terra indígena, então a gente optou por aqui. A gente não, os meus pais, né? Porque eu era tão pequenininha. Então, e aí eu cheguei em Blumenau em 95. Então, foram esses 2 fatores, né, que se atravessaram nas nossas vidas dentro da terra indígena que me trouxeram para Blumenau. Uhum. Cara, é muito louco isso. É muito louco. A gente pode até falar sobre isso também, né? Mas antes, Simone Gadotti, minha querida, a gente já é super fã um do outro, a gente fica trocando curtida nas lives um do outro. Eu acho muito louco isso, eu acho bem legal isso. Professor Neumar já virou um resenheiro de marca maior. José Dias, nossa resenha indo para Portugal, lá em Lisboa. Oslinho. Deixa eu atravessar aí que eu quero mandar um beijo para ele. Olha, José, tu ganhou um beijo. Eduardo Mendes, boa noite. Maria Laura, oi! Como é que é? Loli, oi, Loli. O Ivanati, pô, nós estamos bem hoje, nós estamos bem. Precisamos mostrar bons exemplos, já diz o Ivanates aqui. Márcia Rúbia, oi, Márcia. Alexandre Gonçalves, opa, é o boss. Fala, Marco, parabéns pelo tema. Como ela analisa a participação dela no processo eleitoral. Já vamos falar, boss, já vamos falar. Nós vamos entrar nessa resenha. Mas antes, bonitinha, você entrou, curte o programa e compartilha. Compartilha a página do Informe Blumenau para outras pessoas poderem assistir e para o algoritmo fazer o troço funcionar e chegar para outras pessoas. Curtiu, compartilhou, virei blogueirinho e agora já era. Não tem volta. E aí, quando eu estava dizendo, Ju, olha que intimidade, Ju, quando a gente escuta uma indígena original de fábrica, né, brincando com essa expressão, com nota fiscal, com nota fiscal, sendo literalmente tendo a família e tendo toda a sua história sendo interrompida pelo progresso, né, porque é uma barragem que chegou lá e acaba com a vida desses ribeirinhos e da vida desses indígenas que estão ali. E aí, pouco tempo depois, o homem branco diz que, em épocas de enchente, o grande problema das enchentes são os indígenas que estão lá na barragem José Boatê, atrapalhando todo o progresso e atrapalhando a cidade grande de Blumenau. Como é que isso bate lá na aldeia, quando tem esse tipo de discussão? Como é que é isso na cabeça de vocês lá? Então, isso é uma polêmica, isso já vem, né, de muitas décadas sendo discutida, essa questão das cheias, né? São 33 municípios jusantes a essa barragem de contenção. Então, são muitos municípios, né, que se beneficiam dessa barragem, certo? E aí, existe uma outra questão que tem que ser percebida, que lá no artigo 231 da Constituição Federal, tem dentro da sua redação, né? Toda a sua redação diz que são reconhecidos aos indígenas, né, a sua organização social, os costumes, a língua, a crença, a tradição e os direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. E aí tu vai descendo essa fala, né, da Constituição, também diz que as terras tradicionalmente ocupadas por esses índios, né, dá garantia apenas de posse, é uma posse permanente, né, o usufruto. Daí você, da linha do direito, você entende que a gente, né, não teria a propriedade desse...
Não tem propriedade. A gente tem posse, mas não tem propriedade. Inclusive, sobre as questões, Marcos, dos recursos hídricos, né, os minerais e tudo mais. Isso não é de posse do indígena, nem posse, nem propriedade. Né? Tudo isso cabe à União decidir o que será feito ou não. E aí, é claro, né, que aí todo um processo de votação dentro do Congresso, enfim, né, todo um processo. E só um detalhe nisso que tu está colocando, né? Tudo bem, nós estamos trabalhando com a questão da Constituição Federal, estamos trabalhando com um ordenamento jurídico propriamente dito, a gente precisa viver sobre o guarda-chuva das leis. Mas pensam vocês que estão aqui junto comigo ouvindo isso, o quanto é violento isso, né? Porque quem é que chegou aqui primeiro? Quem é que já estava, na verdade, aqui quando esse homem branco chega com essas leis, né? Com essa ordem, esse progresso, né? Com essa tal ordem, né? Com essa ordem eurocêntrica, inclusive. Exatamente. Né? Com essa ordem eurocêntrica. Então, assim, a violência, ela se dá, e por isso que eu fiz questão de abrir o programa hoje falando 22 de abril, dia da primeira invasão aqui nessa terra. Entende? Porque, assim, é de uma violência tão grande, violência, eu acho que não maior ou igual a quando eu ouço bobagens e estupidez com relação à aldeia que fica lá em José Boatê, da aldeia Choclen, dizendo que a culpa dos problemas que nos afetam em épocas de enchentes é do pessoal que já estava lá. Não foi a barragem que chegou e vocês chegaram depois, né? Então, essa é a loucura do discurso eurocêntrico dos brancos que chegam com a nova ordem, com esse guarda-chuva de leis. É louco isso, né? É mais fácil você achar um culpado, né, do que perceber onde você mora, né? O doutor Blumenau escolheu um vale, né, para ancorar. Então, e aí esse vale, ele é atingido por cheias desde que Blumenau é Blumenau, antes disso. Então, é natural que aqui aconteça as cheias, né, em determinados períodos do ano. Então, não é culpa do indígena, muito pelo contrário, né, nós fomos violados de todas as formas, né, nós fomos enclausurados num espaço de terra, esse espaço foi demarcado pelo Estado, que justifica essa violência, né, o Estado justifica a violência, né, para um bem maior, né, não faz essa justificativa, né, não, para salvaguardar a vida de muitos, eu vou punir outros, né, de forma violenta, assim, física. Só um detalhe, o pessoal me mandou mensagem aqui que passou um ratinho aqui, o ratinho é o João. O João passou aqui, feito um ratinho aqui, mas o pessoal te viu. Você passou, o pessoal te viu. Já era. E aí, o Toco Cazê, ele coloca aqui, Bolsonaro e o ministro Salles são os melhores que o Brasil poderia ter para cuidar do meio ambiente. Ainda bem que temos alguém que realmente se preocupa e não faz só militância histérica, mentindo e desinformando. Olha, nunca vi tanta verdade no dia 22 de abril. Assim, ó, é quase perfeito, né? É quase perfeito. A Simone coloca que não dá para perder. Volney, querido, apareceu sumido. E aí a Maria Laura coloca que é uma violência simbólica, né? Que é bem isso que tu coloca, né? Essa violência simbólica. Ela também é simbólica, né? Ela também é simbólica. Ela tem a sua subjetividade, né? Ela tem a violência simbólica, mas ela também é uma violência física, né? Da pele mesmo. A gente sofre a violência na pele, né? Mas ela também é simbólica. Soma, né? E aí, como é que uma mulher nova como você, uma mulher indígena como você, dentro desse contexto urbano, né? E dentro dessa nova discussão, não, mas dentro dessa nova situação que a gente se encontra, né? E aí, eu lembro que a gente discutia muito durante a universidade ali, discutindo essa questão do indígena que vem para a cidade, como é que se constrói essa nova
se é que pode dizer isso, e me corrija se eu estiver falando uma tremenda besteira. Mas como é que se dá essa nova configuração da indígena na cidade grande, entre aspas? Bota aspas nisso. Põe aspas nisso, né? Porque Blumenau é uma cidade interiorana, né? Pequenininha, e né, é isso. Então, Marco, em 95, quando eu cheguei em Blumenau, eu não entendia o que era essa violência simbólica. Tá? Maria Laura, obrigada pelas palavras, mas é isso mesmo, né? Eu não entendi o que era essa violência simbólica. Então, eu percebi isso no meu dia a dia na escola. Né? Eu fui percebendo isso no dia a dia na escola, quando eu não era convidada para as festinhas dos meus colegas, quando eu não era chamada para participar dos jogos, né, na aula de educação física, até porque na aldeia a gente não conhecia uma quadra de esportes, a gente não conhecia uma rede de vôlei, não tinha essa vivência. Então, cheguei em Blumenau, era um mundo novo, né? Era uma terra nova. Então, essa violência, esse racismo, esse preconceito, né, essa discriminação, eu vivi na minha infância, né, durante a escola. Então, Marcos, eu percebi que para eu ser aceita nesse meio, nesse grupo social, nesse pequeno grupo social, né, mesmo que fosse entre crianças, eu tinha que anular a minha identidade enquanto indígena. Eu não falava, eu aprendi que eu não podia falar que eu era indígena, que eu vinha da terra indígena, eu tive que mudar a minha fala, o meu jeito de me manifestar, a minha roupa, né? Eu tive que mudar todo o meu estereótipo e também a minha essência, para ter aquela sensação de pertença nesse lugar. Né? Então, esse processo foi um tanto quanto longo, mas eu consegui me envolver nesse meio social, mas para isso eu tive que anular a minha identidade enquanto indígena. E eu fui me descobrir, né, eu fui desabrochar a minha identidade, eu já tinha mais de 20 anos quando eu fui para a universidade, que aí eu conheci o Grupo Educóditas, de qual eu faço parte hoje, né? Eu sou membro do Grupo Educóditas, sou aluna do mestrado de Educação da FURB, o meu orientador é o professor Lamar, e ele faz parte, ele coordena o Grupo Educóditas mais de 10 anos. Então, eu conheci esse grupo, porque era um grupo que estudava a cultura indígena, a revitalização da língua indígena de Chuclengaquanon, eles tinham um projeto, né, subsidiado pela CAPES na época, então eu conhecia, né, o grupo, e aonde eu me redescobri, onde eu me reinventei enquanto indígena. Mas eu tive forças para isso, né? Eu tive companheiros que me ajudassem a isso. Porque até então eu tinha vergonha. Vergonha de falar que eu era indígena, porque se eu falasse que eu era indígena, eu não era aceita. Então, esse sofrimento étnico-político a gente sofre o tempo todo, né? E aí eu só percebi isso quando eu fui para a universidade. Então, a universidade ela tem um papel muito importante, né, nas questões do indígena, nas questões, com certeza, afro também, né, das questões de negritude, e em outros temas também. E... Pode falar. Pode falar. Não, fala. E aí eu me redescobri. Entrei no curso de Direito da universidade, em 2012, e até 2009, 2010, tinha uma política, na verdade não era uma política, era um outro sistema que a FURB tinha com a FUNAI. E aí, nesse sistema, né, nesse processo, teve formação de indígenas. As minhas irmãs se formaram com bolsa da FUNAI e na FURB. Né? Uma formou em Química, outra em enfermagem. Tivemos outros indígenas que se formaram também em enfermagem, em ciências sociais, né, dentro da universidade. Mas não era uma política de cotas, não era uma política de ação afirmativa. A FURB nunca teve. Então, para eu ingressar em 2012 na universidade com esse mesmo sistema, era algo assim impossível. Eu fiquei um ano estudando sem matrícula,
indo com a fé, com a cara e com a coragem para a sala de aula. Cheguei na sala de aula e falei assim: olha, eu não tenho condições de pagar mensalidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de permanência, mas eu vou ficar, eu vou lutar por uma bolsa aqui dentro. E eu fui acolhida por alguns professores, sim, professor Léo Bedus, que é a professora Catarina Gevel, que é professora da psicologia, mas ela estava numa cadeira do direito. E junto com o da CLOB, na época era o Eduardo Ramos e o Gabriel Tais, entre outros, né, que estavam ali, nós formalizamos um pedido para a reitoria, que na época era o professor João Natel, e conseguimos, depois de um árduo, né, um espaço longo de tempo, assim, um ano, foi mais de um ano tentando essa bolsa, é que nós conseguimos uma bolsa para mim. Mas ela foi para mim, ela não veio para outros indígenas. Né? E aí essa política de cotas, né, essa política de gestão afirmativa na FURB, ela foi se concretizar de fato em 2017. Então, olha o tempo, né? É um percurso muito longo, muito cansativo, de muita vergonha, de muito trabalho, de muita luta para a gente conseguir chegar a esse processo, finalizar esse processo. E aí, Marcos, tem um detalhe que me fere, porque os editais dessa política de cotas da FURB, e aí eu não estou falando mal da FURB, eu estou falando do sistema todo, tá? Sim. Essa política, ela está para o indígena, mas não para o indígena que mora no contexto de cidade. O Estado fala, lá na Constituição, lá nos dispositivos, né, no Estatuto do Índio e outros dispositivos de lei, que o indígena ele tem direito, ele tem as suas garantias, né? A partir do momento que ele aceita estar tão somente numa terra demarcada. Né? Se eu saio dessa terra demarcada pelo Estado, imposta pelo Estado, eu perco a minha identidade de indígena. Inclusive o direito de conquistar uma bolsa numa universidade. Né? Porque eu não sou mais indígena. E é louco isso, né? E é louco isso. Que a instituição reforça. Exatamente. E aí entra muitos embates fraternos que, inclusive, eu e você já tivemos com relação a essa discussão étnica-racial, né? Porque o negro, propriamente dito, não tem como ele, né? De novo, enche de aspas nessa bagaça, não tem como a gente tirar o macacão de negro e dizer, não, tudo bem, dá para a gente se disfarçar e tal, não sei o quê. Você, por outro lado, se tu tirar o brinco, se tu, né, se montar, vamos colocar a palavra montar, se você se monta como uma mulher branca, teoricamente você consegue se colocar como branco. E aí é mais ou menos o que eu sempre digo com relação aos judeus, né? Se ele tirar o kippá, ele vira um cara branco, ele deixa de ser judeu, né? E claro, você com esse estereótipo, com a coloração da pele, o colorismo da pele sendo um pouco mais claro, e aí entra a discussão dos pardos, por exemplo, nessa discussão das cotas também. Então, olha, de novo, como a Maria Laura coloca, olha essa violência simbólica que tem com a questão indígena, né? Porque como é que eu posso dizer que o cara deixa de ser índio, né? Deixa de ter a sua ancestralidade indígena, porque ele está na cidade grande e não está andando de cocar, seminu, e tipo, aquele estereótipo de índio que é vendido pela imprensa e que a gente aprende na escola, sempre no dia 22 de abril, né? Então, essa violência simbólica é algo... Olha, eu diria assim, ó, não dá para guardar, não dá para a gente fazer comparações de dores. Cada dor é uma dor. Cada luta étnica é uma luta étnica. Não dá para dizer que a luta das mulheres indígenas é diferente das mulheres pretas. Não, cada uma tem a sua característica, cada um tem a sua dor, né? E aí, Ju, levando em consideração que você tendo resolvido essa questão indígena, e aí você se coloca para dentro do mestrado da FURB de educação, reforça a discussão de que a gente precisa resolver isso, e é através da educação, né? Sim, sim. E eu me coloco no mestrado da educação justamente por isso, né? Porque é isso que você fala.
é através da educação que a gente vai moldar ou acho que a palavra moldar caberia aqui, sim, né? Essa sociedade, né? Ou remodelar o pensamento dessa sociedade é através da educação. Ou refundar. Eu me coloco dentro do mestrado da educação por isso. Aí eu faço mais uma observação. Quando eu chego no mestrado da educação, eu passei por 3 processos seletivos. De novo, bate na tecla cotas. De novo. Eu fiz o processo seletivo em 2018 para começar com a turma de 2019, né? Então, passei na prova, passei na banca para, né, quando a gente apresenta o projeto, iniciei as aulas e fiz o pedido de bolsa, porque já tinha, né, em 2017, tinha a política de ações afirmativas, né, para indígenas. Então, eu fiz o pedido de bolsa. E aí, eu fiquei mais um ano durante o meu mestrado, né, 2019 todo, argumentando sobre a bolsa indígena. E aí vem né, o sistema me barra, por quê? Mas você não mora na aldeia. Mas você não mora na aldeia. Né? E eu era a única pós-graduanda. Então, assim, eu não estava concorrendo com ninguém, nem da aldeia, nem de fora da aldeia, nada, entende? E ainda assim, eu fiquei um ano nesse pleito, entende? E aí, quando foi em dezembro, eu fiz mais um processo seletivo, para daí tentar essa bolsa, mas era um processo seletivo diferenciado para indígena. E quando foi em fevereiro ou março, mais uma prova dentro do mestrado, ali dentro do mestrado, com algumas pessoas da coordenação, para daí validar aquela prova que eu tinha feito em dezembro. Então, assim, foi isso que foi feito comigo, é uma covardia, né? Porque nenhum dos meus colegas passaram por isso, né? Então, foi uma covardia, foi um momento de muita vergonha, porque, Jussara, você está devendo para a FURB, você não pode assistir a aula, você tem que regularizar o teu processo, você tem que negociar a tua dívida. E isso, né, escancarado. Então, você passa essa vergonha por essa questão financeira, você passa vergonha, né, por outras questões políticas na universidade, e ainda tem esse processo de você ter que ficar fazendo prova para se mostrar competente o tempo todo, entende? Enquanto os meus colegas fizeram uma prova, eu tive que fazer 3. Então, isso não é uma coisa que é só, que foi oferecida só a mim, né? Mas são vários outros indígenas que sofrem todos os dias esse tipo de coisa, em todos os lugares, em todo canto do Brasil. Né? Então, porque o sistema, ele é esse, né? É uma estrutura extremamente racista. E aí eu não estou questionando, não estou falando que os meus professores são esses, fizeram isso, que eles, né? Muito pelo contrário, o PPGE me ajudou bastante, né? A tentar superar o que o sistema coloca. Entende? Porque né, existe um sistema, existem editais, existem leis que regulamentam e aí eles se colocam, eles são obrigados a cumprir aquilo ali, então ficam de mãos atadas também. Mas é isso que a gente passa o tempo todo. E aí eu chego na política. Não entendi. E aí eu chego na política. Sim. Mas, só antes da gente entrar na política, o Noel está me enchendo os pacová aqui. Antes da gente entrar na política, eu coloco alguns comentários aqui, né? Claro. Hã? Não, pode falar, continua. Tá. O Carlos, nunca consigo falar seu sobrenome, Carlos. Ele coloca ali, da gente fala, como é que está a situação dos indígenas ali na barragem José Boatê, e ele coloca também a questão dos indígenas que estão morando ali naquela ocupação perto ali da Policlínica, na rua Itajaí. E aí eu já aproveito e pergunto para ti o seguinte: como é que foi, principalmente para o pessoal ali da aldeia, durante a pandemia, né? Como é que está se virando? Como é que tem sido? Se você tem essas informações de como está o pessoal ali na pandemia e todas as consequências com relação à pandemia. Bom, Marco, a minha família mora ainda na aldeia, né? Minha mãe mora na aldeia toda, minha irmã é enfermeira
da CESAI, né, que é a Secretaria da Indígena de Saúde, e no início da pandemia, todas as aldeias do Brasil, daí inclusive a nossa aqui, a minha, ela foi fechada, né? Não tinha acesso, nem sair e nem entrar. Então, assim, foi protegido, né? Mas foi por parte da Secretaria de Saúde, né? E junto com a FUNAI, claro, e das lideranças indígenas que tomaram essa decisão, né? Essa atitude de fechar a aldeia. Eu não podia entrar, minha família não podia sair, né? Estava toda fechada, com barreiras sanitárias. E aí, durante o ano, todo o ano, aí eles foram abrindo, foram, né, permitindo com que tivesse esse deslocamento, porque as pessoas têm que, né, assim como aqui, lá também tem que trabalhar, lá não tem mais caça, não tem mais agricultura, não tem, né, a barragem, ela impactou de tal forma que hoje você não consegue viver daquilo de recursos naturais dentro da terra indígena. Então, as pessoas têm que vir para José Botê, para Vitor Meirelles, né, para buscar a subsistência, né, para gerar economia. E isso teve um impacto muito grande. Agora, recentemente, é que começaram com a vacinação. Então, eles estão no processo de vacinação e a aldeia dela foi aberta mais uma vez. Então, o fluxo está fluindo, as pessoas estão entrando, saindo, né, mas a comunidade está sendo toda vacinada. Tá. O Osni, meu querido, lá de São Paulo, ele coloca que lá no Jaraguá, né, que é um bairro ali de São Paulo, uma construtora conseguiu parte da aldeia para fazer um empreendimento residencial. Como é que está aqui em Santa Catarina? A mesma bosta, meu velho. A violência urbana vem com tudo, passando a patola por cima de tudo, né? O Tadeu vai ficar no Stan, tá, Tadeu? Brasil, filho de mãe indígena e órfão de pai europeu. Adorei isso aqui. Não sei dizer, mas o pessoal da aldeia conseguiu parar a obra e está pleiteando um espaço para uma reserva ambiental. Cortaram mais de 4.000 árvores. O Neumar coloca que é uma questão financeira. E nós já vamos falar do Moro, tá, Neumar? Calma, vai chegar a parte do Moro, se é que vai dar tempo. Bom, pode até dar, porque assim, a Jussara, para quem não é de Blumenau, e eu também costumo reafirmar isso toda vez que a gente conversa sobre política e questões étnicas, não há caminho diferente que não seja pela política para você vencer e colocar as questões educacionais como política pública estatal, certo? E para você fazer essa mudança, você precisa, por óbvio, mudar a política da cidade. E a Jussara meteu as caras, né, e foi candidata a vice-prefeita, né, de uma cidade, como diz o Carlos aqui, de descendentes de alemães, né, sendo uma indígena, mulher. E fazer live em casa tem dessas. A gente tem que ir administrando todo mundo que passa e aquela coisa toda. A minha gata tá chamando aqui na porta, tem que abrir para ela. Abre, pronto. Pode abrir, abre pra gata. Já abriram. Eu fechei a porta por causa do barulho e aí ela fez. Não deixa em paz. Pronto, já ganhou audiência. E aí você se mete a ser candidata a vice-prefeito. Então, assim, como eu te perguntei aqui nos bastidores, como é que foi o antes, durante e o depois da campanha Jussara candidata? Como é que você se viu candidata a vice-prefeita numa cidade com descendentes de alemães, como coloca o Carlos aqui? Isso foi um primeiro passo, né? Eu vou ser prefeita de Blumenau ainda, tá, Marco? Vai votar em mim ainda. Axé, que seja. Vou sim, tá? Já tô pedindo voto. Mas assim, Marco, a vida realmente ela é política, né? E aí política na sua essência mesmo, né? Eu não tô falando de política partidária, apesar de que para estar num pleito eleitoral você precisa necessariamente de um partido. Mas a vida ela é política. Então, há muito tempo eu venho fazendo essa política, né? Numa base. Né? Quando eu me vi dentro de uma universidade, lutando por direitos, né?
para o indígena que mora no contexto de cidade ou em outros processos também de direitos, eu me vi fazendo política o tempo todo. Então, quando, por exemplo, assim, ó, eu vou costurando, tá, Marcos? Quando... resenha, você só não está bebendo, porque a resenha é isso. Quando acontece, né, todo ano, a vacina da gripe, por exemplo, o indígena está no rol, né, de pessoas aptas a receber essa vacina, né? Está lá na lei, certo? Aí, eu sou indígena e moro em Blumenau. Só que a Secretaria de Saúde de Blumenau, ela traz a vacinação, né, a vacina da gripe, da influenza, não para o indígena, porque, segundo a prefeitura, não existe indígena na cidade. O censo não traz indígena na cidade. Então, se não tem sujeito, não tem por que imunizar um sujeito que não existe. Então, não é, né, eu vou todo ano, eu vou lá no posto de saúde fazer a minha vacinação, aí arrumo uma encrenca lá e vou bater na porta do prefeito. Todo ano é isso. Então, sabe, são tantos obstáculos, são tantos atravessamentos, né, no nosso dia a dia e nas nossas negações aos nossos direitos, né, que você se vê obrigada a fazer alguma coisa. Então, eu e outras mulheres fundamos a Abrama, que é uma associação de indígenas que vivem no contexto urbano, aqui em Blumenau, mas e aí ela abre, né, para outras cidades da região. Itajaí, a Pérola, que faz um trabalho maravilhoso através da Abrama lá, na área da saúde, Joinville tem, Pomerode, Indaial. Então, é uma associação que acolhe os indígenas, né, de toda a região. E então, sempre fazendo essas questões políticas, mas, né, você sozinha, ou você num pequeno grupo, você não consegue ter corpo, né, para tratar, por exemplo, da vacina da gripe indígena, da educação diferenciada, e entre outros direitos que a gente tem, que nos é negado o tempo todo. Eu me vi... Já sempre foi um desejo meu estar no meio político enquanto candidata, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores da política, em partidos, em um partido de esquerda aqui em Blumenau, mas eu vim para a linha de frente, eu quis sair candidata. E aí né, surgiu a oportunidade de eu estar candidata a vereadora. Estava pré-candidata a vereadora, e aí costurando com o partido e a executiva do partido, são discussões internas, né, que a gente tem no partido. Eu coloquei meu nome para você estava nessa reunião, eu coloquei meu nome para ser candidata a vice-prefeita. E aí, Marco, eu tive algumas retaliações, assim, em relação... Na rede social eu vi alguma coisa, tá, mas uma índia e não uma indígena, né, uma índia candidata em Blumenau, quem é essa índia, o que ela faz, né? O que tem a ver uma índia em Blumenau? Outras questões foram, né? Qual é a preparação que uma mulher tem? E entre outras coisas também que eu ouvi na rede social, que chegaram no meu aplicativo de mensagem, não sei se pode fazer propaganda. Não, Zap. Eu não uso o Zap, eu uso o Telegram. Né, que chegaram no meu aplicativo de mensagem, entre outras coisas, assim, sabe, falando, né, da questão do fato de ser indígena e outro de ser mulher, né. Teve pessoas, assim, do próprio meio político que questionaram, assim, né, o fato de você ser mulher, e você ter chego agora nesse partido, você querer sentar na janela, né. Então foram palavras duras que eu recebi o tempo todo de várias pessoas o tempo todo, e por vários motivos, né? Pelo fato de ser indígena, de ser mulher, de ser nova no partido, de ser jovem. Foi um tanto quanto... teve um desgaste no início,
né? Mas durante a campanha eu fui muito bem acolhida em todos os lugares que eu estive, né? Nas empresas, na rua, no semáforo, nas escolas, né? Nos grupos sociais, em todos os lugares que eu estive, eu fui muito bem acolhida, eu fui ouvida, eu fui recebida maravilhosamente bem, né? O processo eleitoral ele se deu muito bom, se deu muito bem. E teve aquela questão, né? Que eu aprendi muito. Porque enquanto militante de uma causa, né, seja assim, em relação às causas das mulheres, em causas indígenas, enquanto militante você tem uma postura. Eu tinha uma postura e um discurso, né, a ser verbalizado. Mas aí quando eu me vejo enquanto candidata, eu tenho que estar com a solução pronta. E isso eu fui buscar informações, eu fui buscar me preparar para estar no executivo, porque eu tenho que ter soluções. Então, o processo eleitoral, ele me abriu muito mais os olhos, me abriu muito mais espaço, me permitiu conhecer o outro lado, né? E aí, quando eu descobri que o outro lado, estar no outro lado é possível, sim, eu quero estar no outro lado. Eu quero muito estar do outro lado. Então, essa vida política que eu abracei no ano passado, enquanto candidata a vice-prefeita, eu vou dar continuidade, porque eu estou me preparando para isso, né? E aí eu não falo só das minhas pautas, né? São tantas outras coisas que eu observo enquanto munícipe nessa cidade, que precisa ser feita, né? Em todos os cenários, na saúde, na educação, no turismo, no empreendedorismo, em tudo, todos os cenários, né? E aí, esses cenários se encontram as mulheres indígenas, as mulheres negras, né? Se encontram todas as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade econômica e social, e precisa ser feito alguma coisa, de fato. Aí a nossa audiência aqui, o Eduardo Mendes, coloca Jussara Inácia para prefeita de Blumenau seria um sonho. Obrigada, Eduardo. Sonho que pode ser realizado, porque a Simone coloca lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Falando em política e falando em Telegram, o nosso sujeito Moro caiu pelo Telegram. Ele foi pego no Telegram. Então, cuidado com o Telegram, né? E aí, falando do Telegram... Eu não sou Moro, não devo nada para ninguém. Hã? Eu não sou Moro, não devo nada para ninguém, não faço conchavo, tá? E isso eu percebi ali no momento político, que você fazer conchavos, né? Você, de repente, consegue um espacinho, mas não é assim que a gente pretende, né? Mas, então, tudo certo, quem quer olhar, olha. E aí a política Jussara, né? A política Jussara, como é que ela enxerga hoje? Bateu o martelo, o STF coloca que realmente Moro foi suspeito em 2018, né? Foi suspeito e literalmente mexeu na eleição de 2018, né? Moro foi responsável pela desgraça que a gente está hoje. Como é que tu enxerga esse momento político? Como é que você enxerga o Lula voltando como um player e assim, né? É muito louco você ouvir o discurso hoje, que para alívio do Bolsonaro foi só 3 minutos, ele só tinha que falar 3 minutos, ele só tinha que ler 3 minutos de discurso. Como é que tu enxerga a volta do Lula ao jogo de 2022 e como é que você enxerga a política para 2022, tendo esse cidadão que não sabe nem ler um discurso direito, como na disputa real para 22 com o Lula de volta à eleição? Primeiramente, fora Bolsonaro. Vamos lá. Produção, vocês estão me arrumando encrenca, produção. Não estou aqui para causar encrenca. Eu só estou colocando as minhas particularidades. Justa posição. Então,
Bom, o Moro, ele agiu, mas não agiu sozinho, né? Então, ele é responsável porque ele era a testa de ferro, mas ele não agiu sozinho, muito pelo contrário, né? Foi toda uma arquitetura montada, ele só tinha que apresentar. Eu penso dessa forma porque a gente sabe que o jurídico funciona mais ou menos assim, né? O jurídico político, né? Ou político jurídico, não sei. Então, ele não agiu sozinho. E, claro, teve impacto na eleição, porque as mídias, as redes sociais, elas também contribuíram para isso, né? Teve todo esse conchavo ali, mas aí teve toda a mídia, teve todas essas questões de redes sociais, né? Aquilo que chega na nossa casa através da televisão, através do nosso celular, do nosso computador, ela chegou pronta, e aquilo que vem pronto para quem não lê história, para quem não lê política, para quem não lê economia, né? Para quem é apenas uma esponjinha que só absorve aquilo que entra, né, pela tela de uma televisão, vai absorver aquilo enquanto verdade. E foi o que aconteceu, né? A população quase que, pelo menos a metade, né, entendeu que aquilo era correto e, claro, que impactou na eleição. E aí a gente tem esse cidadão enquanto chefe de Estado, né, enquanto presidente. E aí ele faz todo além de a gente passar vergonha, né, no âmbito internacional, só com 3 minutos, inclusive, tem as questões internas, né, do nosso país, que fica à mercê desse cidadão, né, desse cara. Inclusive as questões indígenas, né, que ele fala que indígena não tem direito a 1 centímetro, aí ele corrige, nem 1 milímetro de terra. Tem estudos, né, que trazem também que nesses últimos anos, né, nesses 3 anos, né, teve o desmatamento, ele ascendeu de tal forma, as minerações legais, a grilagem, tudo isso, né, que impacta a nossa bio, né? Aí ele vai interferindo em todos os processos, né, econômico e educacional, tudo tem uma situação complicada que vai ter que ser revertida, né, no término desse governo. Diga. E aí vem assim uma esperança que a gente, né, entra num ano eleitoral logo, e é trabalhar. Tu tá pior que eu, porque tu, assim, ó, tu pensa em 22... Eu suspirei, Marco, porque tu tá igual eu, assim, tu pensa em 22, assim, pensa em 21, pensando em 22, assim, porra, podia ser a semana que vem a eleição, né? Podia ser a semana que vem a eleição. Eu queria que 22 chegasse amanhã, sabe? Eu tô com medo, assim, de fazer esse tipo de pedido, porque eu brinquei com a secretária aqui do escritório no início de 2020, né? Eu falei, poxa, janeiro já está aí, mas já podia chegar um feriadinho ali, umas férias já em dezembro, aí vem a pandemia. Eu falei, mano, nunca mais eu peço um descanso no começo do ano que é capaz de eu tomar um raio na cabeça. Jussara, como é que tu enxerga o futuro? Qual é o teu sentimento de futuro? Qual é a esperança ou qual o sentimento que tu carrega para daqui para frente, assim? Eu confesso, sim, ó, eu ainda tô com medo. Eu ainda tô com medo, Marco, porque a gente tem muitas pessoas que acreditam nesse desgoverno, né? Que apoiam esse desgoverno. A gente vai perceber aqui em Blumenau, né? Olha o resultado da nossa eleição, né? Com tantos históricos que a gente tem em relação ao governo atual, né? Que foi que já era governo, né? E ele está aí de novo. E eu tenho medo que o que aconteceu em Blumenau aconteça com o Brasil. Eu confesso, assim, que eu tô com o coração na mão e é por isso que eu suspiro, assim. Eu tenho... Mas você não acredita... a gente está conversando ali nos bastidores, colocando ali como
um suspiro de esperança, talvez a eleição de 2002, 2006, 2010, que foi quando a Dilma foi eleita pós-Lula ali, né? Essa disputa agora, por óbvio, talvez está se desenhando dessa forma que seja Lula e Bolsonaro nessa disputa. Sim, está se desenhando por esse viés, né? Como foi a disputa sempre PT-PSDB. Como é que, assim, essa esperança esse medo para Santa Catarina, pode ser que nós ainda tenhamos esse espírito mais voltado para a direita, mais conservador, vamos colocar dessa forma. Porque, assim, eu, Marco Antônio, não acredito, por exemplo, Blumenau, sendo 70% de pessoas reacionárias, pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, que lugar de índio é em lugar nenhum, que índio não tem que estar em lugar nenhum, que indígena não tem... os discursos que a gente ouve. Ou talvez tenha sido mesmo essa onda de 18, tenha sido uma onda meio que por culpa de muitas autocríticas que não foram feitas, principalmente por boa parte da esquerda, e que acabou caindo nessa eleição que foi o Bolsonaro. Eu realmente não acredito que 70% da população seja dessa forma, sejam tão maléficas como o Bolsonaro é. Porque o Bolsonaro pode ter os adeptos bolsonaristas, pode ter a galera que acha mesmo que ele seja melhor que o Lula, aí é uma questão de opinião, guarda para ti, eu guardo para mim a minha, a diferença é que eu tenho a oportunidade e quem quiser também pode escrever aí. Por outro lado, eu tenho certeza, como o Tadeu coloca aqui, que a esperança pode vencer o medo, novamente, né? Será que a gente não pode ter... E assim, gente, bem na moral, tá? Bem na moral, eu tô bem de espírito livre, tô descobrindo outras fontes de saber que não sejam todas de esquerda, como muita gente tem medo, colocando que outras alternativas possam aparecer. Vamos pensar dessa forma, né? Eu, Marco, penso que poderia ser um segundo turno sem o Bolsonaro no segundo turno. Tá tudo certo, entende? Tá tudo certo. Se tiver o cachorro linguiça, o caramelo para candidato a presidente, talvez o caramelo vença as eleições. Mas aqui a gente ainda vai ter essa onda conservadora. Como é que a Jussara se enxerga nessa onda conservadora? Tu tá disposta a 22, por exemplo, vir e dar de peito aberto a uma candidatura ou vai para 26? Ou 24, quer dizer. 24. Então, é uma discussão que eu não fiz abertamente ainda com ninguém. Mas... Eu tô rei de colocar meus convidados em enrascada. Pois é, eu escrevi ali para você num aplicativo de mensagem, ó, não me põe em saia justa. Eu ponho. Não, mas existe o querer, existe o desejo, sim. Existe a competência, existe a necessidade de eu querer, né, de vir em 22, sim. Então, por que não pensar? Mas também existem as questões internas que precisam ser alinhadas e as minhas questões pessoais também, né? Tem que estar tudo muito bem alinhado para as coisas acontecerem, mas estou aberta, sim, e é um desejo. Coisa boa. Deputada estadual. Sabe? Então, existe sim um desejo. Em relação à política majoritária, eu falei que eu tenho medo, né? Eu tenho medo, sim, Marco, mas também a esperança, acho que ela sobressai nesse medo. Trabalhar, né? É lutar para que a esperança ela aconteça, que ela vença, né? A esse medo. E não é só a questão do Bolsonaro, porque ele não trabalha sozinho. Aquilo que o Moro fez, né,
né, com outros, o Bolsonaro também faz com outros, né? Ele não vai vir sozinho. Então, eu tenho medo que se não for ele, seja outro, né? Tão louco quanto, e dê continuidade a essa degradação do nosso país em todos os cenários, né, que a gente está acontecendo, seja na questão né, do ambiental, econômico, saúde, educação, social, tudo está assim, ladeira abaixo, né? E eu tenho medo que se não vir ele, vai vir outro. Então, lutar. O Neumar falando isso que tu está colocando aí, o professor Neumar coloca assim, ó, a pandemia escancarando a ausência de investimento em políticas públicas na saúde e na educação em todos os governos que já passaram. A tempestade perfeita para eleger um salvador da pátria. Pois é. E antes, o Stan tinha colocado aqui o Stan Carnavalesco das Cuia. De olho em você, beleza, abraço, salve a africanidade catarinense. Gente, eu vou dizer um negócio para ti, já elaborando ali os nossos amigos ali de Floripa. Tá estolo, vai mofar com a pomba da balaia, achando que vai ser fácil. 2022 não vai ser fácil, não. Por último e não menos importante, alguma mensagem de esperança para qualquer pessoa que queira sobreviver a 22? Nossa! Isso tá tipo concurso de Miss? Mais ou menos assim. Vai salvar o mundo quando? Olha, Marco... Pela paz mundial. Pela paz mundial, mas assim, ó... essa palavra globalização, você falando em mundo, né? Essa palavra globalização, ela serve tão somente para alimentar um capitalismo, né? Um sistema econômico. Ela serve para alcançar países, pessoas, né, lugares, através da economia e garantir aqueles que já têm ainda mais. A palavra globalização, ela não está para a humanidade, para a humanização, para as pessoas, né? Prova é que nós temos países que já foram todos vacinados, né? Países de primeiro mundo, né? Que chamam-se, né? Primeiro mundo, e outros que não receberam nem sequer uma dose. Então, a palavra humanidade, ela não acontece no contexto de globalização. E se a gente trazer, Marco, essa fala, né, esse olhar para dentro do nosso país, isso também está acontecendo. Né? A humanidade, né, entre as pessoas, a caridade, ela tá chegando em segundo plano. Então, a minha esperança é que a gente consiga reverter isso. O meu desejo, a minha esperança, o meu trabalho, o meu movimento enquanto Jussara cidadã, enquanto Jussara mãe, mulher, indígena, política, estudante, né? Toda a minha vida, né, é para que a gente possa mudar isso, né? Esse olhar, né? Tornar um olhar mais humano, mais sereno, mais caridoso, mais amor, como dizia Paulo Freire, né? Amoroso. Então, nesse sentido, assim, acho que a gente precisa aquebrantar os corações e fazer mais pelos nossos. Com esse momento fofo, olha, eu digo para vocês, com esse momento fofo, eu digo para vocês que quinta-feira teremos resenha de novo. Com esse momento fofo, eu digo, aguentem firme, saiam de casa apenas se for necessário, não aglomerem, usem máscara, lavem as mãos, carregam um potinho de álcool em gel no bolso. Assim, ó, só se cuida, vai se cuidando. A vacina está chegando, vai chegar. Eu creio que vai chegar. Algum momento ela vai chegar. Fiquem tranquilos. Em 2022 com outro governo, talvez. Não! Assim, ó, existe algo que essa turma bolsonarista não é burros. Isso eles não são. Eles não rasgam dinheiro. Então, eles sabem. Bom, agora descobriram que a vacina é um passaporte eleitoral, porque
É só com vacina que você consegue reabrir o comércio a todo vapor. E só com a vacina que tu vai conseguir fazer a economia girar da forma como eles tanto querem que gire. Portanto, meus queridos, cuidem-se. A vacina está batendo na porta. Daqui a pouco vai chegar a tua vez. Chegando a tua vez, vai lá vacinar, porque aqui em Blumenau agora vai ter multa. Tu vai ser multado se não for vacinado. Então, é o seguinte, cuidem-se. Quinta-feira que vem, teremos resenha de preto de novo. Estuda. O Brasil não foi descoberto, tá? O Brasil foi invadido. E essa galera aqui, ó, essa galera aqui já estava aqui antes de você chegar. Antes dos meus chegarem nessa terra, eles já estavam aqui. Não é à toa que o primeiro egé, que a primeira oferenda é sempre feita para quem já estava na terra. Então, para quem é de axé, axé, para quem é de amém, amém, para quem é de shalom, shalom, e para quem é nada, só se vacina. Porque só na fé também a gente não aguenta. Galera, obrigado. Boa noite. Até quinta-feira que vem. Boa noite, todo mundo. Beijo, Marco. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Sara.